Relato real do lobisomem das dunas. O terror que rasteja sob a areia era, uma noite quente e silenciosa em Areias Brancas, um povoado perdido entre as dunas do interior do Ceará, onde o calor do dia se agarrava à areia mesmo após o sol mergulhar. No horizonte, deixando o ar pesado com o cheiro de sal e vegetação rasteira queimada pelo sol. A lua cheia pairava no céu como uma lanterna de prata, lançando uma luz brilhante sobre as dunas onduladas que cercavam o vilarejo, as casinhas de taipa espalhadas como ilhas num mar de areia, e os coqueiros tortos que balançavam com um vento fraco vindo do litoral distante. O som das ondas quebrando ao longe misturava-se ao canto monótono dos grilos e ao farfalhar das folhas secas. Mas naquela noite havia algo mais, um vazio no ar que os moradores sentiam na pele. O ano era 1972, e Areias Brancas, com suas ruas de areia fofa e lampiões de querosene tremendo nas varandas, vivia num isolamento que fazia o tempo parecer eterno. As histórias de assombração eram o tempero das noites, contadas embaixo de um tamarineiro enquanto o fogo crepitava. Mas naquela noite, o que sussurravam entre os terreiros era o medo do lobisomem das dunas, uma lenda que os pescadores temiam, mais do que tempestade ou seca. Seu Cícero, um pescador aposentado de pele ressecada como couro e olhos fundos de quem já enfrentara muitos ventos, estava na rede da varanda de sua casa, balançando-se devagar enquanto mastigava um pedaço de rapadura. O cheiro doce do açúcar misturava-se ao ar salgado, e o ranger da rede era o único som que quebrava o silêncio da noite, até que um barulho o fez parar. Um sussurro na areia, como algo rastejando rápido sob a superfície, vindo das dunas, além do coqueiral. Ele cuspiu a rapadura, levantou-se com o corpo rígido de quem já carregara muitas redes e pegou uma lanterna de metal que guardava num caixote ao lado. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando as dunas brancas e os arbustos secos que cresciam em tufos. Mas então ele viu algo que fez seu sangue gelar. Uma ondulação na areia, como se algo grande se movesse por baixo, acompanhada por um par de olhos brancos que brilhavam como pérolas na noite. Não era cobra, nem lagarto, era algo maior, algo errado. Virgem Santa me acuda, murmurou ele, correndo para dentro e pegando o facão que usava para cortar peixe, o coração batendo como tambor enquanto trancava a porta com uma tranca de madeira. A lenda do lobisomem das dunas remontava aos tempos em que os primeiros pescadores se fixaram entre as dunas, por volta de 1880, trazendo redes e sonhos de uma vida dura mais livre. Um desses homens, um cearense chamado Ezequiel Areia, apareceu no povoado numa tarde de sol escaldante, trazendo consigo um chapéu de palha surrado e uma história que ninguém ousava perguntar. Era um sujeito de pele escura e olhos claros, quase brancos, que pareciam refletir a luz como conchas na praia. Falava pouco, mas tinha um jeito de manejar a faca que impressionava os pescadores, cortando madeira e peixe com uma precisão que parecia além do normal. Diziam que ele viera fugido de uma vila perto de Jericoacoara, após um incidente que envolveu a morte de um rival numa briga de faca. Um crime que os mais velhos atribuíam a algo mais escuro, talvez um juramento. Camisa. Cícero correu para ajudar, o facão erguido, mas Dona Lila gritou mais alto. Volte para as areias fundas, coisa ruim, que o sal te queime e a luz te enterre. Ela jogou o resto do sal na direção do lobisomem, os grãos caindo pelo arenoso e no chão, chiando como se tocassem fogo. A criatura hesitou, os olhos brancos piscando com algo que parecia raiva ou dor. Soltou um último rugido, grave e ressentido, que fez os pássaros levantarem voo dos coqueiros, e então recuou, rastejando de volta para a toca com uma rapidez que não combinava com seu tamanho, o pelo claro desaparecendo na escuridão, enquanto a areia parecia fechar-se atrás dele. Os homens ficaram parados, ofegantes, o coração batendo nos ouvidos, enquanto Dona Lila caiu de joelhos na areia quente, a cruz ainda na mão, rezando até o sol começar a descer atrás das dunas.
Voltaram para o vilarejo em silêncio, carregando Toinho, que gemia com o peito envolto num pano rasgado. Dona Lila ficou na toca por mais tempo, espalhando o que restava do sal ao redor da entrada e fincando a cruz na areia como um selo, murmurando preces até a noite cair e as dunas voltarem ao seu silêncio quente. Desde então, o lobisomem das dunas não reapareceu em Areias Brancas, mas os moradores ainda evitam o olho do mar nas noites de lua cheia, e o som de um sibilar distante às vezes ecoa pela areia, lembrando-os de que algo ainda pode estar lá, espreitando. Ritinha cresceu, casou, teve filhos, mas nunca mais buscou água à noite. Os olhos brancos do lobisomem gravados em seus pesadelos, como um aviso que ela passou aos netos. Dona Lila morreu em 1985, numa tarde de calor seco, e dizem que suas últimas palavras foram um sussurro ao vento, um segredo sobre o que ela enfrentou na toca. Talvez uma promessa, talvez uma maldição, para que o lobisomem ficasse preso nas sombras das dunas, longe do vilarejo que ele um dia aterrorizou, mas nenhum se aproximava da rua, como se soubessem o que espreitava ali. Cícero voltou para dentro, trancou a porta com uma cadeira encostada e passou a noite vigiando, o facão ao lado, enquanto os rugidos ecoavam pelas dunas, ora distantes, ora tão próximos que pareciam vir do outro lado da parede. Na manhã seguinte, Areias Brancas estava em polvorosa. Ritinha contava a história entre soluços, descrevendo os olhos brancos que a seguiram. Uma presença que parecia mais areia do que carne. Seu Cícero reuniu os homens. O Zé Pescador, um homem magro que trouxe uma garrucha enferrujada. Compadre Toinho, um pescador forte que carregava um arpão e um terço de madeira. E até Dona Lila, uma benzedeira de pele enrugada, que apareceu com um saquinho de sal grosso e uma cruz de coqueiro que ela mesma tinha talhado. Decidiram ir até as dunas onde Ritinha viu a criatura, seguindo pegadas fundas na areia que cheiravam a salmoura e levavam a toca de Ezequiel Areia. O sol queimava o chão, o calor refletindo nas dunas e fazendo o ar dançar, mas o medo os mantinha gelados por dentro. Chegaram à toca ao meio-dia, o silêncio das dunas quebrado apenas pelo canto, rouco de um gavião que voava alto. A entrada da caverna era uma fenda estreita entre duas dunas altas, coberta de espinhos secos e exalando um cheiro que misturava sal, areia quente e algo azedo, como peixe podre. Zé Pescador apontou a garrucha para a escuridão, as mãos trêmulas, manchadas de suor, enquanto Toinho segurava o arpão com força, os olhos inquietos vasculhando os coqueiros ao redor. Dona Lila ficou na frente, os pés descalços firmes na areia quente, e começou a jogar sal na entrada da toca, murmurando uma reza que misturava o credo com palavras estranhas, em um dialeto costeiro, talvez um canto que aprendera com os avós, que vieram do mar. De repente a areia tremeu, um estremecer que levantou poeira e fez as dunas ondularem. Um rosnado subiu da toca, seguido por um rugido que cortou o ar como um trovão seco. E então ele apareceu, o lobisomem das dunas, uma figura colossal que rastejou da caverna como uma tempestade de areia viva. Era alto, mais de 2 metros, com ombros largos cobertos de pelo claro e arenoso, seco como as dunas, os músculos retesados brilhando sob a luz do sol. Os braços eram longos, terminando em garras curvas que pareciam facas de concha. E o rosto era um pesadelo em carne, uma mandíbula torta cheia de dentes afiados e branqueados, pingando uma baba espessa que cheirava a sal e morte, e olhos brancos, profundos e brilhantes que pareciam pérolas cortando o dia claro. Ele soltou um rugido que fez o ar vibrar, o som ecoando pelas dunas como um aviso ancestral. Zé Pescador disparou a garrucha, mas o tiro saiu torto, acertando a areia e espalhando pó pelo chão, enquanto Toinho avançou com o arpão, acertando. Um golpe na perna da criatura que arrancou um jato de sangue cinzento e viscoso. O lobisomem revidou com um golpe de garra que jogou Toinho contra uma duna, o peito sangrando onde as unhas rasgaram feito nas dunas sob a lua.
Ezequiel se instalou numa toca cavada na base de uma duna alta, perto de um lago salgado que os locais chamavam de Olho do Mar. E logo os sinais começaram. Redes eram encontradas rasgadas na praia, com marcas de mordidas que nenhum tubarão podia fazer. Peixes apareciam mortos na areia, o corpo seco como se o sangue tivesse sido sugado, e pegadas estranhas, largas e com garras que afundavam na areia fofa, surgiam ao redor da toca nas noites de lua cheia. Certa vez, um grupo de pescadores resolveu dar um fim aos boatos. Liderados por João Maré, um homem forte de pele queimada, que conhecia cada onda e duna da região, eles pegaram arpões, facões e uma rede de pesca reforçada. Pensando em capturar o que quer que fosse, subiram as dunas numa manhã de céu claro, o sol queimando a areia e fazendo o ar tremular. Mas quando chegaram à toca de Ezequiel, encontraram apenas silêncio. A entrada da caverna estava aberta, exalando um cheiro de salmoura e podridão, e no chão havia marcas de unhas que desciam para a escuridão. Antes que pudessem entrar, um rosnado subiu da toca, seguido por uma forma que rastejou para fora, uma criatura de pelo claro e arenoso, olhos brancos brilhando como faróis, e dentes que reluziam como conchas afiadas. 2 pescadores caíram na hora, o pescoço rasgado por garras que cortavam como vidro. Enquanto João atirou o arpão e acertou a coisa no flanco, mas ela apenas rugiu e desapareceu entre as dunas, deixando um rastro de sangue cinzento que se misturou à areia. Desde então, o lobisomem das dunas virou uma certeza, um demônio das areias que assombrava as noites de lua cheia. Naquela noite de 1972, o lobisomem parecia mais inquieto do que nunca. Ritinha, uma menina de 11 anos que ajudava a mãe a vender coco na praia, tinha saído para buscar água no poço do vilarejo a uns 50 metros da casa. Carregava um balde de lata e uma lamparina que balançava em sua mão, o fogo tremeluzindo, enquanto ela caminhava pela areia fofa, os pés descalços afundando a cada passo. A lua cheia iluminava as dunas, mas também tornava as sombras dos coqueiros mais escuras, mais vivas. Foi então que ouviu um som, um sibilar na areia, como algo se arrastando rápido por baixo, seguido por um grunhido que fez os grilos silenciarem. Virou-se devagar, o balde caindo com um clangor que ecoou na noite, e viu 2 pontos brancos brilhando entre os arbustos secos. Olhos grandes e frios, fixos nela, a uma altura que nenhum bicho das dunas podia ter. O coração disparou, e ela correu, o vestido de chita rasgando-se nos espinhos enquanto a lamparina caía e se apagava, deixando-a na luz crua da lua. Sentia algo atrás dela, o som de garras cavando a areia, um bafo quente que cheirava a sal e morte seca, levando-a a gritar por ajuda enquanto tropeçava na duna fofa. Chegou em casa aos trancos, batendo na porta até a mãe abrir, o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Dona Zefa, uma mulher robusta de pele morena e cabelos presos num coque, pegou um facão de cozinha e um rosário, enquanto seu Cícero, alertado pelos gritos, saiu da casa ao lado com a lanterna e o facão maior. Ele varreu as dunas com a luz, mas só encontrou o balde de Ritinha, jogado perto do poço, com marcas de dentes que haviam amassado a lata como se fosse papel. Os cachorros do vilarejo latiam ao longe,